Boa tarde, galera. Tudo bom? Boa tarde a todos e a todas. Quem está falando aqui é Ronald Denner, sou o CEO da Capiba, uma empresa desenvolvedora de software aqui da comunidade do Manguezal, em Recife, Pernambuco. E a gente está testando um modelo diferente hoje de reunião geral. A gente sempre faz momentos para compartilhar conhecimento técnico e não técnico. E um desses momentos é o Capiba Talk. E aí fomos solicitados nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, sobre alguns conteúdos que a gente tinha tratado em momentos anteriores, e a gente decidiu compartilhar um pouquinho do que a gente fala aqui dentro da Capiba também com a comunidade local e as pessoas interessadas. Quem vai apresentar hoje é a Alessa. A Alessa é engenheira da computação e hoje é gerente de projetos na empresa, uma das pessoas mais competentes que eu conheço. Eu falo que quando eu estou indo com milha, ela já está voltando com a pamonha, com a canjica preparada, e vai compartilhar um pouquinho aí do conhecimento que ela tem sobre LGPD, que é um assunto extremamente pertinente para o momento atual, né, em se tratando de produtos digitais. Boa tarde a todos, é isso, Alessa, a palavra está contigo. Oi, pessoal, boa tarde. Então, como o Denner introduziu, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, algumas premissas básicas que a gente precisa saber. Vamos abordar os tópicos: o que seria LGPD, o que são dados pessoais, a base de efetividade dessa lei e o que faz um DPO, além do que a gente pode saber na parte de desenvolvimento de software para entrar em conformidade com a LGPD. Então, para iniciar, a gente ouve muito hoje falar o que seria LGPD, principalmente depois do ano passado. Esse assunto ficou muito forte, tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente vê em relação a dados, a gente vê o nome LGPD, a gente vê o vigor da LGPD, mas, de fato, o que seria isso? O que é que a gente precisa saber, o que é que a gente precisa se adequar para entrar de vez nessa lei? De maneira, assim, mais descrita falando, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada em 2018 e ela tem como objetivo regulamentar o tratamento de dados pessoais pelas empresas. Ela segue a mesma linha do regulamento europeu, que é a GDPR, e tem como objetivo mudar a forma de funcionamento e operação das organizações ao estabelecer regras claras de tratamento de dados pessoais. Ou seja, ela vai impor um padrão mais elevado de proteção de dados e vai também impor penalidades significativas para quem não cumprir essa norma. Dessa forma, como a gente sempre sabe, pegando da parte do financeiro, é onde toca mais no lado das empresas, e eles acabam se adequando de maneira mais rápida. Uma curiosidade sobre essas penalidades é que pode chegar, de acordo com o impacto, né, de acordo com o grau do não tratamento regular desses dados, pode chegar até 50 milhões de reais uma multa. E agora, para falar um pouquinho sobre a trajetória de maneira mais resumida da LGPD, como eu mencionei anteriormente, ela foi aprovada em 2018, só que ela só entraria em vigor em agosto de 2020. Então, nesse período de tempo, as empresas, os responsáveis por tratamento de dados, eles teriam 2 anos para que essa lei entrasse em vigor e eles já tivessem feito todo o processo de adequação. Só que, quando a gente chegou em 2020, o que teve? A pandemia. E isso impactou em diversas formas, em diversos setores, e na parte da LGPD não foi diferente. Então, foi estudada uma maneira de não impactar as empresas, porque, por algum motivo, alguns alegaram estarem impactados pela pandemia, antes de ter mesmo o período de adequação de 2019 e o próprio 2018. Então, decidiram adiar para maio de 2021. Isso gerou muitas controvérsias, isso gerou muito burburinho nos setores, né, que estavam à frente disso, e depois de muitas discussões, muitas reuniões, muitas datas planejadas para entrar em vigor a lei, decidiram de maneira bem rápida, de maneira que pegou muita gente de surpresa, que a lei entraria em vigor no dia 18 de setembro de 2020. Só que não seria passível de multa até 2021. Então, a entrada do vigor dessa lei, de maneira assim, de supetão, em 2020, pegou muita gente de surpresa, e aí a gente viu muitas empresas procurando profissionais de dados,
tentando se adequar à lei, formando profissionais para que conseguisse correr atrás do prejuízo e não fosse tão impactados. E aí, para tomar de conta de todo esse processo, para poder ter essa fiscalização, também foi criada, junto com a LGPD, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Só que essa autoridade nacional, ela foi criada, mas ela não foi estruturada ainda. Diante de diversos problemas que a gente passou para o vigor dessa lei, eles acabaram por ainda estar em processo de estruturação. Então, hoje em dia, a gente entende que o Ministério Público, ele eventualmente poderá cumprir o papel fiscal da lei. E a gente também tem a pretensão, de acordo com pesquisas, com notícias, que essa autoridade ela vai estar estruturada nos próximos meses. E aí a gente fica aguardando essa autoridade para que a gente consiga conduzir de forma completa o ciclo e o processo, né, de adequação à LGPD. Como partes envolvidas da LGPD, para a gente entender quem está atuando nisso e quem precisa se ligar, a gente tem o titular, que é a parte principal, é a parte que é a mais envolvida, digamos assim, nesse quesito da LGPD, porque é quem a LGPD tenta proteger, que é o titular. O titular é a pessoa natural, que é a quem se refere os dados pessoais e que são os objetos de tratamento. Então, a lei, ela tenta, a toda forma, proteger esses dados e dar a ciência ao titular para que ele consiga entender o que é que estão fazendo com os dados deles. Porque a gente sabe que hoje, dados são praticamente uma nova moeda. Todo mundo, todas as empresas que tratam dados, que trabalham com manipulação de dados, elas tentam comprar dados, elas fazem várias estratégias para conseguir dados, muitas vezes de maneiras erradas, de maneiras ilícitas, e acaba que prejudica bastante, não só de maneira geral, a parte de utilização das informações, de exposição, mas também o desconforto do titular. Porque quem nunca recebeu uma ligação de marketing informando, a pessoa do marketing informando seus dados e você não tem nem noção de como é que esses dados chegaram lá. Então, tipo, um exemplo bem prático, até para a gente tornar essa conversa mais, a gente sentir mais o que vem acontecendo, a gente recebe uma ligação, por exemplo, de um provedor de internet, e aí ele disse o seu nome, o seu endereço, a sua velocidade de internet, às vezes até quanto tempo você tem essa internet, e você nem sabe como ele tem essas informações, e aí ele oferece o produto dele. Mas por que ele tem essas informações? Eu permiti? Então, comigo mesmo já aconteceu. E aí, porque eu vim já estudando muito sobre a lei, eu perguntei, de onde você pegou esses meus dados? Eu nunca fui cliente da sua empresa. Ah, não, mas é porque a gente tem um contrato com uma empresa que faz isso. E aí eu comecei a questionar. E aí ele ficou tão sem palavras de descrever por que estava com aqueles dados mesmo, que acabou a gente desistindo da ligação e ele não me ofereceu o produto. Mas é uma coisa que muita gente não tem ciência, muita gente não sabe que tem esse direito e acaba por deixar os seus dados os mais vulneráveis possíveis. Então, essa lei ela vem para principalmente ajudar o titular a não ter tanta exposição dos seus dados. Temos também a parte do controlador, que é a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados, ou seja, são as empresas, são os setores, são aqueles que precisam dos dados para poder realizar as suas ações, os seus serviços, fornecer os seus produtos, e com isso eles controlam os nossos dados. Mas para eles controlarem esses dados, eles precisam dos operadores, que são as pessoas que realizam o tratamento de dados. Mas o que seria um tratamento de dados? Hoje a gente acha que tratar um dado seria, por exemplo, pegar um dado e realizar alguma ação sobre ele. Mas o simples fato de armazenar um dado, ele já é classificado como tratamento. Então, tudo relacionado a utilizar um dado, seja para transferir, seja para armazenar, seja para realizar alguma ação, isso já se relaciona como tratamento geral para a LGPD e aí já entra nos critérios de vigor da lei. E temos o encarregado. O encarregado, ele seria o indicado pelo controlador e pelo operador para atuar como canal de comunicação entre todas as partes interessadas e envolvidas do tratamento de dados da LGPD. Ou seja, ele tenta conversar com o controlador para saber o que precisa ser feito, ele conversa com o operador para saber como vai ser feito, ele tenta falar com o titular para tentar resgatar, para tentar pegar esses dados e também tentar falar com a NPD, quando ela entrar em vigor, em
em execução de fato, estiver estruturada, para que isso possa ser relatado, para que isso possa estar em conformidade com a lei. E para a gente descrever também, para entender melhor sobre a LGPD, a gente fala dos 10 princípios dela. Esses 10 princípios, eles descrevem exatamente o que é que a gente precisa atender para a gente dizer que está em compliance com a LGPD. A gente tem a finalidade, que a gente precisa dizer o que que a gente, para que a gente precisa daquele dado, ou seja, quando eu tenho uma empresa e eu preciso disponibilizar alguma ação, algum marketing, algum serviço, então eu preciso coletar alguns dados de titulares, de clientes. Eu preciso descrever por que eu preciso, qual a finalidade de eu ter esse dado. Eu não posso pegar um dado simplesmente porque eu acho que vai ser interessante no futuro eu ter, ou porque é mais seguro para mim eu coletar o máximo de dados possível para não precisar novamente. Então, um princípio bem importante, e é o primeiro princípio, ele já determina que você tem a finalidade do porquê vai coletar esse dado. Temos a adequação, que é para as empresas que já coletam dados, que já fazem uso dos dados, já têm dados armazenados. Então, elas precisam se adequar à lei para que elas passem a coletar os seus dados, como vem sempre coletando, mas só que de maneira que atendam às normas da LGPD. Tem a parte da necessidade, que é a empresa também dizer qual a necessidade de ter esse dado. Por exemplo, eu tenho uma finalidade, eu preciso para uma finalidade X, mas qual a necessidade de eu ter essa finalidade X? É realmente necessário para o meu processo ter esse dado? Então, isso também precisa estar descrito para que esteja em conformidade com a LGPD. Temos a parte de livre acesso, que é o cliente, o titular, ele ter o livre acesso de onde o dado dele está, por que ele está ali e o que estão sendo feito com eles. Temos a parte de qualidade de dados, que é tipo ter a certeza que os dados estão sendo tratados de maneira qualidade, de maneira segura e que isso não põe em risco nenhuma das informações do titular. Caminhando junto com o livre acesso, a gente tem a transparência. A transparência determina que o titular precisa saber exatamente o que está sendo feito e quando está sendo feito algo com seus dados. Ou seja, se eu dou acesso para algum sistema ter os meus dados, a qualquer momento eu posso ir lá e posso solicitar saber onde estão meus dados, o que estão fazendo com eles, e também posso solicitar até a exclusão. Eu tenho esse direito. Eu solicito a exclusão e aí eles não podem mais ter nenhum acesso à informação identificável da minha pessoa. Temos a parte da segurança, que caminha também junto com qualidade de dados e a parte de prevenção. A segurança seria garantir que esses dados estão sendo tratados de maneira segura e, em conjunto com a prevenção, garantir que todas as ações que eu estou fazendo para a realização do tratamento de dados, ela seja preventiva a não acontecer nada em relação a vazamento de informações, porque a gente sabe que está suscetível a vazamento de informações, a ataques hackers, só que quanto mais a gente se preocupa em realizar ações preventivas, quanto mais a gente se preocupa com a segurança, mais a gente diminui a probabilidade de ter ataques, de ter vazamento de informações. Outro ponto bem importante é a não discriminação. A LGPD, ela se preocupa bastante com a forma de como a gente vai identificar uma pessoa. Então, a não discriminação, ela é sim um princípio, porque a gente não pode, a partir do momento que eu trato um dado de uma pessoa, eu saber uma informação sensível dela, eu discriminá-la de alguma forma ou deixá-la vulnerável a sofrer discriminação. E por último, e não menos importante, a gente tem a prestação de contas, que seria a empresa que trata esses dados, ela prestar contas do que está acontecendo com os dados a qualquer momento que seja solicitado. Ou seja, ela obriga o tratador dos dados, ela obriga o operador que ele tenha um controle total e ele saiba a qualquer momento o que está acontecendo. Então, se a NPD for estruturada e na próxima semana ela solicitar um relatório completo dos dados, isso precisa estar na mão, isso precisa não ter nenhuma informação que não seja coerente, ele precisa estar bem descrito, bem claro, e ser transparente sempre ao usuário. Só que a gente falou aqui muito do que seria LGPD, é um assunto bem complexo e às vezes a gente acaba se perdendo nessas partes de premissas, nessas partes de princípios, mas a gente precisa começar lá do início mesmo. O que seriam dados pessoais?
Se a gente está tratando de uma lei geral de proteção de dados pessoais, a gente precisa saber o que são de fato eles. Porque hoje a gente acha que um dado pessoal é o nome, é o CPF, é o nome da mãe, dados cadastrais básicos que a gente encontra nos sistemas. Mas ele não é só isso. Segundo a lei LGPD, o artigo 5º, no inciso 1, o dado pessoal é uma informação relacionada a uma pessoa natural, identificável ou identificável. Ou seja, toda informação que é coletada sobre a minha pessoa e de alguma forma ela vai me identificar, ela é classificada como um dado pessoal. Mas como assim? Se eu tenho já não basta o meu nome, o meu CPF para me identificar, existem diversos outros dados que identificam a gente e a gente não imagina. E aí, para ficar melhor de entender, a gente divide esses dados em dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Dados pessoais são aquilo que a gente já conhece, na maioria das vezes, que são data de nascimento, profissão, dados de GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidades, e aí vem o que a gente acha que às vezes não se classifica como dados pessoais, que são gostos, interesses, hábitos de consumo. E além disso, a gente pode não achar, mas um número de uma curtida num perfil de Instagram, por exemplo, ele pode identificar a gente. Se, por exemplo, eu acesso um Instagram de notícias e eu curto determinada notícia, aquela minha curtida, aquele meu registro, ele vai me identificar como possível apoiadora daquela notícia. Então, isso já me identifica. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque hoje o Instagram, ele trabalha com dados, ele trabalha com gostos, com perfis, com preferências. Então, tudo isso que a gente vai fazendo muitas vezes, a gente curte um perfil, a gente curte uma postagem, e uma pessoa que está promovendo uma postagem acaba ganhando uma melhor personificação do que ele deve postar a partir da minha curtida. Então, isso seria já uma parte identificável dessa curtida, desse dado meu pessoal. Então, por isso que hoje em dia o Instagram, muita gente está crescendo, está tornando-se profissão, né? A gente ser blogger, ser Instagrammer, por conta disso, porque dados hoje são valores, são praticamente uma nova moeda. E além desses dados pessoais, a gente tem os dados pessoais sensíveis, que pertencem ao ciclo dos dados pessoais, mas eles têm uma característica mais restrita, que são eles: se a gente sabe alguma coisa sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou vida sexual, dado genético ou biométrico. Então, tudo que é vinculado a uma pessoa natural e tem essas origens, elas podem ser classificadas como dados pessoais sensíveis. E esses dados, por serem sensíveis, eles podem levar à discriminação de uma pessoa, o que leva a gente a pensar daquelas 10 palavras que eu listei para vocês no início, que falava sobre a não discriminação de uma pessoa, de um dado. Então, por isso que está relacionado diretamente à LGPD, que são dados pessoais sensíveis. E aí, eu mostro para vocês agora de uma maneira mais prática do que a gente vive hoje. Como é que eu sinto, eu como usuária leiga sobre tecnologia, por exemplo, sobre LGPD, como é que eu sinto o vigor dessa lei? Aqui eu trago para vocês exemplos da Nubank, do WhatsApp e do Facebook, que foram a atualização das políticas de privacidade. Logo quando a LGPD entrou de fato em vigor, no dia 18 de setembro de 2020, as empresas começaram loucas a tentar atualizar o quanto antes o seu termo de política de privacidade, né, para poder entrar em conformidade com a LGPD, mesmo não estando passível de multa. Então, em determinado momento, vocês podem não ter percebido, mas o WhatsApp pediu para vocês fazerem o consentimento das suas informações, e eles agora o colocam não como letra miúdas, porque isso também é proibido pela LGPD, mas sim de maneira explícita e obrigatória para continuar utilizando os seus serviços. Então, por exemplo, o Facebook destaca, obrigatório, analise as suas configurações de dados. Então, se você se negar a analisar e a concordar com esse termo, você simplesmente não pode mais usar os serviços do Facebook. O mesmo para o WhatsApp, o mesmo para a Nubank.
Então, esse do WhatsApp e do Facebook são prints meus mesmo, que quando eu notei que eu vi essa política de privacidade se atualizando, eu achei interessante por já estar estudando sobre LGPD há um tempo, e aí eu guardei. E aí peguei esse também da Nubank, que eu esqueci de printar, mas também senti essa atualização. Peguei da internet esse que também mostra o momento em que a Nubank obrigou as pessoas a saberem o que está fazendo com seus dados e atualizar a sua política, né? Aceitar. Além disso, a Netflix também, por exemplo, atualizou a sua política de privacidade. Então, em determinado momento, ano passado, vocês tentaram acessar ou por televisão, ou por computador, ou por celular, e aí estava numa tela do Netflix bloqueando você assistir qualquer coisa e tinha descrito atualize os termos de segurança, os termos de privacidade de dados. E aí só era possível você assistir qualquer coisa, você entrar nos serviços da Netflix de fato, quando você atualizasse e aceitasse a política de privacidade. E isso é uma coisa obrigatória em todos os sistemas. Então, quando a gente vê o Facebook obrigatório, analise as suas configurações. Ele não está sendo pretensioso em fazer isso. Ele está entrando na lei e está obrigando, está dizendo que ou você aceita o que ele está buscando de informações suas, ou você não utiliza. E muitas vezes, infelizmente, ou a maioria das vezes, a gente não lê esses termos. Então, tem dados nossos aí, muitos dados, sendo conectados com outros sistemas, sendo integrado com outras aplicações, e a gente nem sabe, mas a gente concordou. E se eventualmente a gente tentar contestar isso, vai ter um registro de informação onde você aceitou que seus dados fossem tratados dessa forma. E agora, como base de efetividade da lei, por que eu acho que essa LGPD ela vai ser efetiva? Como é que eu tenho, qual o parâmetro que eu posso ver para poder ver que ela vai ser efetiva? Se eu pegar a GDPR, que é uma lei bem semelhante e já está em vigor há mais tempo que a LGPD, eu vejo que pelo financeiro, só no ano de 2020, aproximadamente 56 milhões de penalidades, 56 milhões de euros foram de penalidades. Em alerta, mais de 64 mil notificações de vazamento. 375 mil empresas se registraram como um DPO, como tendo um DPO. E mais de 500 mil empresas já planejam contratar também um DPO ou formarem profissionais de DPO já da sua empresa. E aí a gente vê, tipo, em um parâmetro de um ano que a gente tentou resgatar, a gente está em vigor na LGPD há mais ou menos 6 meses. Então, se a gente tem esse vigor já na parte financeira, ela sendo impactada, a gente imagina que no Brasil ela poderá ser semelhante. Talvez não no início, porque o brasileiro sempre deixa as coisas por última hora, então dá um jeitinho, dá alguma coisa, mas assim, essa lei, ela é estritamente rígida em relação ao não cumprimento dessas normas. Então, pela a força de aprovação, a força da entrada de vigor da lei, a gente já sente que é uma coisa que é imprescindível ter já essa adequação à norma. Não tem como a gente enquanto sendo, no geral eu falo, enquanto sendo empresa que trata dados, não tem como não se adequar à lei. Porque se não se adequar, a punição é severa, muito severa. E a gente falou muito do que tem DPO, a gente tem os parâmetros da GDPR, criação de DPOs, investimentos em DPOs, mas o que seria um DPO? O que é que faz um DPO? DPO é quem assume a responsabilidade na aplicação de estratégia da proteção de dados e conformidade da LGPD. É aquele que possui noções bem abrangentes dos requisitos de gerenciamento de dados e como implementá-los em cada projeto elaborado. Então, criou-se basicamente, uma nova profissão, que é a DPO. Inclusive, está bem em alta isso, muita gente está procurando se especializar para ser DPO em empresas, e muitas empresas estão procurando, porque algumas delas, mesmo ali entrando em vigor, ainda não estão em compliance com a LGPD, confiando no tempo, de não ser passível de multa. E aí a gente se pergunta, tá, mas um DPO seria um advogado? Seria um profissional de TI? Quem poderia ser um DPO? Hoje existem muitos DPOs que têm formação no direito, que são advogados e seguiram a parte do direito digital.
Só que existem também DPOs com formações técnicas, formações em TI. Para ser DPO, existem trilhas de certificações que você pode seguir, você pode se especializar e aí você está apto a seguir essa nova ramificação de profissão. Existem empresas que, inclusive, dentro dela, pegam seus colaboradores e investem para que eles se tornem também DPOs. Assim, ela vai ter uma segurança, né, do que está investindo, do que está fazendo e ter já a longo prazo uma estruturação de time para esse tipo de lei, que só tende a se intensificar agora que está entrada em vigor. E a gente falou de maneira geral sobre a LGPD, sobre as normas, sobre o que seriam dados, sobre o que seriam os novos profissionais em relação a isso, só que é um assunto muito complexo. Eu tentei resumir para vocês assim de forma a entender o impacto, a gravidade da entrada já do vigor da lei e o que a gente precisa se adequar, mas e no nosso cotidiano, enquanto empresa de desenvolvimento de software, o que a gente pode fazer para entrar em conformidade com a LGPD? Então, segundo o ACERPO, Serviço Federal de Processamento de Dados, os desenvolvedores e toda a equipe da parte de desenvolvimento possuem um papel importante a desempenhar a partir da vigência da LGPD. Afinal de contas, a prática de proteção de dados envolve tanto o lado do desenvolvimento, que é a parte da elaboração de códigos, dados e segurança, quanto o lado comercial, o lado de negócio. Então, a gente às vezes acha que só quem vai se preocupar com a LGPD é aquela empresa que está coletando os dados, que trabalha com coleção de dados, e eu sou um titular, eu vou apenas seguir o fluxo de seguir o meu papel, como ter a transparência, procurar saber onde estão os meus dados e pronto. Mas não. Tudo que a gente toca como dado, mesmo não sendo o proprietário daquela informação, ou tendo uma concessão para ter aquela informação, a gente precisa se preocupar em como tratar essa informação. Então, eu trouxe para vocês também aqui alguns tópicos que seriam interessantes, são interessantes, para adotar enquanto time de desenvolvimento. O primeiro são padrões de programação, que a gente deve seguir padrões e metodologias definidas para uma codificação preventiva, e isso segue também dos princípios da LGPD que eu apresentei para vocês. Também desativar os módulos não seguros ou desnecessários, especialmente as APIs e bibliotecas de terceiros. Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo. A gente tem um cuidado, sim, a gente tem um padrão de metodologia, a gente tem um jeito de codificar, tem um controle de qualidade do código, mas a gente às vezes usa um módulo, por exemplo, que não é tão necessário para aquela ação, mas a gente tem lá ativado. E esse módulo vai, por exemplo, um plugin, ele vai coletando informações sem que a gente veja e vai vazando essas informações. Então, isso se torna um risco para a empresa que está coletando os dados, que tem o consentimento do titular, e está vazando dados sem que ele perceba. Então, isso seria uma boa prática da gente fazer enquanto time de desenvolvimento, para que a gente tenha um controle, né, sobre a segurança que a gente tem no nosso desenvolvimento de software. Tem a parte também do consentimento do usuário, parte de back e front. Hoje a gente vê que quando a gente se cadastra em qualquer sistema, ele tem lá um checkzinho para a gente dizer que concorda com os termos e políticas de privacidade. Muitas vezes a gente nem lê. Hoje em dia está sendo mais obrigatório isso ser, pelo menos a gente passar pela tela que tem o documento, porque assim a gente aumenta a probabilidade que o usuário leia e tenha informação do que está acontecendo com os seus dados. Mas a gente, enquanto desenvolvimento também, a gente deve se preocupar. Como é que essa informação desse consentimento vai chegar para o usuário? O meu front está bem estruturado para que isso seja fácil de observar. O meu back está estruturado também para que eu possa mudar, possa fazer o que eu achar melhor em relação a mostrar essa informação para o usuário. Então, essas informações, elas precisam estar explícitas, precisam ser de fácil acesso, podem ser também, por exemplo, armazenadas. Então, eu, enquanto titular, eu posso querer me cadastrar no sistema, vejo um PDF e eu posso querer salvar esse PDF do termo
de privacidade dos dados de tal sistema. Então, eu posso ter esse direito também. Isso deve ser facilitado para mim. Não seja obrigatório, mas que deve ser facilitado para o usuário para que ele tenha um melhor acesso às suas informações. Temos também o tópico de requisitos do projeto. Então, no entorno do desenvolvimento, a gente deve sempre notar e a gente precisa pedir uma coleta mínima de dados, ou seja, a gente precisa ir para a parte de necessidade, que é um tópico também dos princípios da LGPD. A gente está precisando desse tanto de dado para coletar no sistema, não seria só interessante coletar só tais dados, que já seria suficiente? Então, a gente tentando minimizar essa coleta de dados, a gente também colabora com o compliance, não só do nosso desenvolvimento, mas também do sistema de uma empresa terceira, por exemplo. Temos também a parte de Privacy by Design, que é a garantia de preocupação com a privacidade dos dados desde a concepção do projeto, mitigando, assim, possíveis necessidades de mudanças e retrabalhos em meio à execução. Então, por exemplo, a gente está num processo de concepção de um projeto. A equipe design faz um trabalho magnífico e coloca todo o sistema conforme o cliente solicita. Só que a equipe design também tem um cuidado de colocar os termos de política de privacidade bem visíveis, de uma forma que tenha uma usabilidade ótima para que o pessoal não técnico também acesse. Então, isso já contempla que a gente vai colaborar com a ciência do usuário, a informação que ele vai ter em relação aos seus dados. E aí a gente sobe mais uma escadinha no compliance em relação ao LGPD. Temos também Security by Default. É contemplado também esse tópico em Privacy by Design, mas eu coloquei ele separado para que a gente também entenda como funciona de maneira distinta esses dois pontos. Nesse caso, ao ser lançado no mercado, um produto ou serviço, ele deve vir com configurações de privacidade no modo mais restrito possível. Ou seja, a gente deixa uma configuração como que eu posso dizer? Eu deixo uma configuração padrão, já para que quando o usuário faça o seu pré-cadastro, ou veja qualquer informação sem realizar seu cadastro, ele já esteja restrito a não colocar nenhuma informação que não seja necessária naquele momento no sistema. Então, eu fazendo isso, eu colaboro também com que o usuário, sem ter a informação, sem maldade nenhuma, ele me disponibilize uma informação que não seja necessária para mim. E aí eu faço com que ele, primeiramente, antes de qualquer acesso ao sistema, ele tenha um acesso às informações do termo de uso ou do termo de privacidade. Então, dessa forma, eu colaborando enquanto time de desenvolvimento a ter um software mais propício a estar dentro das normas da LGPD, mesmo sabendo que o meu solicitante ele pode ter um time, um DPO, ele pode ter um time na parte de leis, na parte dessas normas, que vai fazer toda a validação, mas se eu me preocupar um pouquinho com isso antes, eu vou conseguir mitigar possíveis atrasos, possíveis retrabalhos que podem vir a surgir quando a gente for mandar para validação do nosso cliente, por exemplo. E, em resumo, sobre a LGPD, nesse talk que eu estou passando para vocês, eu sei que é muita informação, e aí eu tentei colocar as mais importantes e as mais detalhadas possíveis para que vocês entendam sobre a lei. Só que existe um mundo de informações sobre isso. Por exemplo, se a gente está tratando dado em relação à saúde, se a gente está tratando dado para um órgão público, para um órgão particular. Então, tudo isso influi muito na LGPD, mas tem pontos que eles não mudam, independentemente do âmbito que ele esteja alocado. Então, em resumo, de maneira geral, para que vocês entendam, a LGPD, ela dispõe de um tratamento de dados pessoais para que eles são do meio físico e do meio digital, ou seja, não só dados que estejam em softwares, eles são pertencentes à LGPD, mas dados físicos também, dados em papel, em determinados órgãos, eles também entram nessa questão da lei, e a LGPD tem que garantir, ela tem o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade natural, ou seja, é a lei que está do lado do titular, é a lei que procura que o titular tenha ciência do seu direito e que ele use o seu direito sempre que achar necessário.
Então, a gente precisa estar preparado para esse direito do usuário, que é um direito que ele já deveria ter há muito tempo, mas às vezes ele não sabe por quê. Então, por exemplo, se eu sou usuário de algum sistema do setor público, e aí eu vou solicitar algum benefício também do setor público. Muitas vezes, esses setores, eles têm integração com outras empresas privadas. E isso, o meu dado pode percorrer, tipo, várias empresas, eu não posso não ter controle disso, e muitas vezes a minha informação cai num marketing de provedor de internet, por exemplo, e eu recebo uma ligação com uma pessoa dizendo todos os meus dados sem que eu saiba por que isso aconteceu. Então, a LGPD, ela tenta mitigar esses impactos para que a gente consiga ter mais direito, ter mais transparência e que esses dados, eles não sejam vendidos, os nossos dados sejam vendidos como se não tivessem importância, porque eles importam para a gente, eles nos identificam. Então, com isso, a gente mitiga muito a questão de fraudes, a questão de discriminação de pessoas, e essa lei, ela não abrange só a questão de, eu vou dar a ciência para a pessoa e ela sabe onde o dado dela está, mas sim melhora a qualidade dela de vida e a propensão dela seguir sem que nada de ruim relacionado digitalmente ou fisicamente aos dados dela venha a impactar. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui para esclarecê-las. Eu ia perguntar no chat, mas eu acho que dá para perguntar por aqui mesmo, Alessa. A gente vem acompanhando alguns escândalos recentes aqui no país, né, sobre vazamento de dados. Teve um tempo que vazaram alguns dados de alguns órgãos de saúde, se não me engano, o SUS também tem vazado. E mais recentemente saiu um escândalo que dados de 220 milhões, um pouco mais que isso, 220 milhões de brasileiros tiveram esses dados vazados na internet, né? Então isso é acessível para várias pessoas e empresas. Primeira pergunta é, a gente pode fazer alguma coisa sobre isso que já aconteceu? Ou realmente o olhar é só para frente e para prevenção? Então, a LGPD, ela fala de adequação. Então, se, por exemplo, uma empresa que é tratadora desses dados, ela segue sem estar em compliance, ela pode sim e deve já tentar tratar uma adequação disso, contratar profissionais para isso, para poder ela reduzir esses impactos que já foram causados. Então, dados, como eu falei, eles são moedas hoje em dia, as pessoas compram dados das outras pessoas. Então, se esses dados continuam ainda rodando, isso vai gerar ainda um impacto e aí se torna um ciclo vicioso de impacto aí para as pessoas. Valeu, Alessa. E só para deixar aqui público, né? Parabéns aí pelo conteúdo, pelo material, um assunto muito pertinente, principalmente que a gente está vivendo hoje, né? Deixar aí espaço para o pessoal perguntar também. Beleza, obrigada, Dani. Chegou uma pergunta aqui do Eduardo. A Capiba, quando contratada para desenvolver um app que armazena dados pessoais para os clientes, nós somos considerados operador em relação? Sim, nós somos considerados operadores, só que a empresa que nos contrata, ela precisa cuidar dessas questões legais e ela, enquanto solicitante do serviço e que vai deter desse serviço, ela precisa informar os seus usuários. Então, a gente está a salvo nessa questão de não precisar esclarecer nenhum ponto para os titulares, mas nós sim somos operadores e se, por exemplo, houver alguma auditoria, alguma coisa da NPD, a gente poderia também prestar conta da utilização desses dados. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Bruno. O score do Serasa pode ser considerado uma espécie de discriminação? Então, a forma como o dado ela é explicitada, ela pode sim ser considerada uma discriminação e entrar na parte de dados pessoais sensíveis. Só que existe muitas particularidades nessas questões fiscais. Então, com certeza, o Serasa também tem alguns contratos, algumas informações que estão a salvo da LGPD, principalmente eles que tratam com dados assim mais explícitos. A gente consegue, por exemplo, hoje encontrar um CPF facilmente, infelizmente, né, facilmente na internet, e a gente colocar no Serasa e conseguir acesso de uma pessoa. Então, assim, existem meios de burlar isso. E com isso, se esse dado for vazado, de fato, não for uma pessoa particular isolada fazendo isso,
isso acaba que pode sim ser considerado uma discriminação, mas vai todo o contexto também para classificar. Eu acho que Bruno tinha feito outra pergunta também, Alessa. Deixa eu ver aqui. A NPD regula que uma empresa necessariamente possua 3 partes, executando ou é possível que uma empresa possua apenas um controlador e um operador. Então, a NPD, ela vem para, na verdade, fazer uma auditoria, por exemplo. Ela está visualizando todo mundo, todos os seus trabalhos, e ela vem para saber o que é que está acontecendo. Então, ela não vai regular essa questão das partes envolvidas, mas sim o que, que a gente está fazendo enquanto coleta de dados do titular. Então, por exemplo, ela não vai regular que a gente tem as 3 partes, ela vai regular o que, que a gente está fazendo com os dados do titular. Independente, agora ela pode exigir também que a gente tenha, por exemplo, o DPO, ou a pessoa responsável por isso, para que ela se sinta confortável, né, que a gente está em compliance com a lei. Só que como ela não está estruturada ainda, isso é uma pergunta que às vezes a gente não pode dar com muita certeza, porque podem vir algumas ressalvas em relação a essa autoridade. Aquela lenda urbana de que é bom não dar o CPF para fazer compras na farmácia, porque eles podem vender os dados para plano de saúde e fazer. Faz sentido. Assim, faz muito sentido, porque antes da LGPD, né, antes do vigor, de fato, da LGPD, existiam, assim, uns boatos fortes, não posso afirmar, né, para não julgar nada, mas também não digo que não existe, só que a gente sabe que rola essas vendas ilegais de dados, que eles não rastreiam para a gente. E aí, com agora a sanção, o vigor da LGPD, isso pode se tornar menos frequente. Ou eles podem agora informar em algum documento, alguma coisa, que, de fato, eles estão passando os nossos dados vendendo nossos dados para planos de saúde, por exemplo. Neto, eu particularmente, depois que eu soube dessa teoria, eu também parei de compartilhar meus CPFs em farmácias. Hoje eu acho, né, Alessa, que a impressão é que tá todo mundo vigiando a gente. Então você está conversando numa roda de amigos, amigas, e fala sobre um determinado produto, uma viagem, quando você vai para o Instagram já está aparecendo propaganda daquilo. Então, assim, o que antes parecia, até para a gente que é de tecnologia, que trabalha com tecnologia, parecia ser meio que teoria da conspiração. Não, isso aí pode ser uma coincidência. Hoje parece estar bem escrachado mesmo, está bem na cara que realmente estamos sendo vigiados a todo momento. Exatamente. Inclusive tem uma propaganda, não sei se vocês viram na TV, que é um cara que está caminhando e uma pessoa fala: oi, fulano, seu nome é tal, 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 o seu documento é tal, tal, tal. Aí ele fica: como é que você sabe isso? Aí ele: não, eu vi que na sua conta tem isso, 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 tal. Mas depois a gente conversa, eu te ligo, não precisa passar o número não, que eu já sei. Aí sai, e o cara fica: hã? Como assim? Então, tipo, isso infelizmente é bem, bem comum acontecer, né? As pessoas terem acesso fácil aos dados dos outros. Isso, a gente aceita os termos da farmácia sem ver, a gente cai naquela, ó, tem um cupomzinho de desconto aqui, coloca teu CPF, a gente, eita. É uma coisa que eu aprendi é que nada é de graça, nada assim vem fácil. Então, se tem um cupomzinho aqui, que eu vou ganhar um desconto de R$ 5, não sei o que, no produto que é muito bom, pode saber que você está pagando por isso de uma forma ou de outra. Então, você está pagando com seu dado. Ou então, dependendo de algum estilo da farmácia, né? Mas de qualquer forma, você vai estar pagando isso. Diego, que agora tem todo o site. Exatamente. Tipo, hoje, antes a gente via um ou outro site avisando dos cookies. Hoje a gente entra, praticamente todo o site tem lá, falando sobre cookies, aceite. E às vezes é tomando a tela inteira para que você veja, para que você aceite, para que ele pegue o seu dado de toda forma e ele tenha essa desculpa que ele conseguiu o seu consentimento. Você não pode contestar isso. Então, é sim relacionado à LGPD. Eu estava pensando aqui nesse contexto de farmácias ainda. O engraçado é que a gente não sabe o desconto antes de dar o CPF. Você tem que dar o CPF para saber se tem desconto. Então, assim, é Exato. muito estranha, né? No mínimo estranho.
Exatamente. Diego falou que tinha outra pergunta. Vamos ver. Algumas críticas da LGPD que eu faço é que na prática não muda muito. Você é meio que obrigado a aceitar tudo. Você acha que a LGPD é o primeiro passo? Então, assim, nós, enquanto pessoas que temos um grau de conhecimento maior em relação à tecnologia, em relação a dados, a gente acha que isso muitas vezes não vai mudar muita coisa. Ah, vou aceitar mais um termo aqui, agora está mais explícito para mim. Só que a gente trata com muitas pessoas que não têm esse conhecimento, não têm de maneira nenhuma esse conhecimento. Então, quando ela passa a ser obrigada a aceitar algo, ela está mais suscetível à lei, porque a gente sabe que também, às vezes, muitas vezes a gente está dando ok, tá uma letra enorme, a gente não quer ler, não lê. Só que a gente aumenta agora a probabilidade das pessoas a conseguirem ler, até essa ideia para ler, essa vontade de ler, quando eles travam, por exemplo, o sistema da Netflix. Eu tentei ver Netflix aqui, travou, e agora eu tenho que aceitar isso. O que é isso? Aí estou mais suscetível a ler, entender e saber o que é que os meus dados tá acontecendo com eles, por que é que eu tenho que aceitar isso? Então, tipo, é uma obrigação dos prestadores de serviço obrigar a gente a ler isso para que a gente esteja mais suscetível a entender. Então, tipo, é aumentar a probabilidade do conhecimento das pessoas. Para a gente pode até não mudar tanto essa questão de aceitar, mas a gente sabe que outras pessoas agora vão passar a entender isso que elas antes não entendiam. Então, por isso que tem essa obrigação, né, que a LGPD coloca. Então, eu acho que sim, é um primeiro passo para que as pessoas tenham mais ciência do que está rolando hoje em dia. Eu acho que agora foi. Agora foi. Mais uma vez, não canso de agradecer, né? Obrigado, Alessa, pelo conteúdo rico, pelo tempo. E é isso. Foi um primeiro momento, de certa maneira, até de teste, né? Para a gente apresentar esse tipo de conteúdo que a gente tratava antes só internamente, agora para a comunidade. Espero que isso possa ajudar, possa esclarecer para outras pessoas o que está acontecendo e como se prevenir aí, e o que é, de fato, a LGPD, né? O que é que isso implica e todos os conceitos que você trouxe aqui. Brigadão, é isso. Eu acho que gostaria de finalizar também só dando os parabéns para a cidade de Recife, para a cidade de Olinda também, né? São alicerces culturais aí do nosso país. E é isso. Minha parte é isso. Quer falar alguma coisa? Não, por mim, já está tudo certo agora. Só agradecer a oportunidade de poder passar um pouquinho desse conhecimento. Eu sei que é um conhecimento bem extenso. Eu tentei trazer de forma mais mastigadinha para vocês, mas, assim, tem um mundo de coisas e eu acho que é bem importante a gente saber disso e a gente se preocupar também, né? A gente cuidar mais dos nossos dados, saber o que está acontecendo e fazer nosso papel em relação a isso. Show de bola. Obrigado, Alessa. E até mais. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Qual é o